hoje a gente vai mergulhar fundo nas raízes biológicas do comportamento humano. Vamos tentar entender por que somos capazes dos nossos melhores atos e, claro, dos nossos piores. Olha, essa frase do Robert Sapolsky já diz tudo, né? A gente não odeia violência, a gente odeia a violência no contexto errado. E isso mostra como a gente é uma espécie cheia de contradições. Somos capazes de uma agressão brutal, mas também de uma bondade imensa. A chave para entender esse quebra-cabeça está na nossa biologia. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o quão rápido e automático o nosso cérebro é para criar divisões entre as pessoas. 50 milissegundos. É um tempo absurdamente curto. É mais rápido do que um piscar de olhos. E nesse tempinho, o cérebro já consegue processar um rosto de outra etnia e, mais do que isso, já ativa os seus circuitos de alarme mais antigos. E quem está por trás dessa reação tão imediata é a amígdala. Pensa nela como o centro de detecção de ameaças do cérebro. É uma parte bem antiga, super rápida, ligada a emoções como agressão, medo, ansiedade. E o mais doido é que ela reage antes mesmo da gente ter consciência do que está acontecendo. Ela está basicamente preparada para aprender que alguém que parece diferente pode ser uma ameaça. E olha só, isso não é uma exclusividade nossa dos humanos. Essa imagem mostra bem que o nosso cérebro foi moldado para separar rapidinho quem é dos nossos e quem é deles. É um traço que a gente compartilha com outros primatas. Esse instinto é fundamental para a biologia deles também. E o negócio é tão profundo que até os nossos hormônios entram na dança. Pega a ocitocina, por exemplo, o famoso hormônio do amor. A gente pensa que ela é só sobre conexão, mas não é bem assim. Com o nosso grupo, o nós, ela realmente promove confiança e cooperação. Mas em relação aos eles, os de fora, ela pode incentivar a agressão e a exclusão. Ela basicamente joga mais lenha na fogueira dessa divisão. Ok, então a gente viu como o cérebro divide o mundo em nós e eles. Agora vamos ver como isso se organiza na prática, porque a nossa biologia também nos prepara para criar e responder a hierarquias sociais. E o mais curioso é o que essa tabela mostra. O nosso cérebro não tem problema com hierarquia, desde que ela seja estável, previsível. Quando as regras do jogo estão claras, o nosso córtex pré-frontal, a parte mais racional, lida com isso numa boa. O problema mesmo é a instabilidade, a incerteza sobre a nossa posição social, aí sim a amígdala é ativada e a ansiedade toma conta. E essa é uma sensação que muita gente conhece. Quando a gente se vê discordando de um grupo, o cérebro não encara isso como uma simples diferença de opinião, não. Os nossos circuitos de aprendizado por reforço são ativados e eles sinalizam um erro, como se a gente não estivesse apenas sendo diferente, mas fundamentalmente errado. E olha só como o cérebro faz a gente se conformar. É um processo em 3 etapas. Primeiro, o alarme. A amígdala e a ínsula disparam a ansiedade por a gente estar discordando. Segundo, a racionalização. O nosso córtex pré-frontal, a parte pensante, começa a trabalhar para mudar nossa opinião e diminuir esse conflito interno. E por fim, a revisão, que é a parte mais maluca. O hipocampo pode literalmente reescrever a memória do que a gente viu ou acreditou, só para tudo se encaixar com o grupo. Tudo isso, essa divisão, essa necessidade de conformidade, nos leva a um dos conflitos internos mais interessantes que existem. A verdadeira batalha que acontece no nosso cérebro para decidir o que é certo e o que é errado. É como se a gente tivesse 2 caminhos diferentes para tomar uma decisão moral. De um lado, tem a intuição, o nosso instinto. É um caminho rápido, automático, super emocional. Do outro lado, tem o raciocínio. Ele é mais lento, deliberado, mais cognitivo, mais cabeça fria. E cada um desses sistemas usa uma região diferente do cérebro. Vamos pegar aquele dilema clássico do bonde para ver como isso funciona. Na primeira versão, um bonde desgovernado vai matar 5 pessoas. A única chance de salvá-las é puxar uma alavanca que desvia o bonde para outro trilho, mas nesse outro trilho tem uma pessoa que vai morrer. A maioria das pessoas diz que puxaria a alavanca. Por quê? Porque a ação é indireta, quase mecânica. O cérebro trata a questão como um cálculo. Salvar 5 ao custo de 1. É o nosso raciocínio em ação. Agora, vamos mudar um pouquinho a situação. O bonde ainda vai matar as 5 pessoas, só que agora não tem alavanca. A única forma de parar o bonde é empurrar fisicamente uma pessoa que está ali do lado, nos trilhos. A maioria das pessoas trava. Essa pequena mudança de tornar a ação direta, pessoal, ativa nossa intuição emocional que simplesmente grita que aquilo é errado. E o resultado, como o gráfico mostra, é gritante. A grande maioria puxa a alavanca, mas pouquíssimas pessoas empurrariam outro indivíduo.
Moral da história? O contexto muda tudo. É ele que determina qual sistema do cérebro vai tomar a frente, e isso leva a conclusões morais completamente diferentes. Beleza. Então, se os nossos cérebros têm esses programas tão automáticos e poderosos para criar viés, para buscar conformidade e para agir com base na moralidade do instinto, será que a gente está fadado a isso? No fundo, essa é a pergunta que fica de tudo isso. A nossa biologia é o nosso destino? A gente está preso a essa programação? A resposta é um sonoro não. E o ponto crucial é este: entender a nossa biologia não é dar uma desculpa, é ter uma explicação. E mais importante, é ter um mapa que nos mostra onde e como a gente pode mudar. E a gente tem uma ferramenta poderosíssima para isso: o córtex pré-frontal. Ele é tido o CEO do nosso cérebro. É a parte que evoluiu mais recentemente, responsável pelo planejamento, pelo controle dos impulsos, por regular as emoções. É ele que nos permite frear esses impulsos automáticos e fazer o que é mais difícil, mais certo. Então, como a gente consegue, na prática, superar essa programação tão antiga? Primeiro, a gente precisa entender esses nossos vieres automáticos. Só de saber que eles existem já ajuda. Segundo, acionar de propósito o nosso lado mais racional, pensar com calma. Terceiro, mudar o contexto, já que a gente viu o poder que ele tem. Quarto, buscar a compaixão, que é mais sustentável que a empatia pura. E por último, lembrar que as nossas intuições não são fixas, elas podem ser aprendidas e atualizadas com o tempo. Isso nos deixa com uma última reflexão. Agora que a gente conhece essa programação antiga do nosso cérebro, qual passa a ser a nossa responsabilidade? No fim, a ciência não serve como desculpa para os nossos piores comportamentos. Pelo contrário, ela nos capacita a alcançar os melhores, porque ela nos mostra, com clareza, qual é o desafio que a gente tem pela frente.